Bom, pessoal, e aí, como que vocês estão? A gente viu anteriormente todo o contexto, né, dos primeiros trabalhadores, dos primeiros operários, né, de toda a questão da ideia, né, dessa transição da ideia de um regime escravagista para um regime assalariado e também da imigração, do porquê vieram, como vieram, né, os imigrantes europeus e qual foi a importância deles, né? E agora a gente vai tentar entender como era a situação deles, né? Então esses trabalhadores, eles chegaram aqui, né? Inicialmente eles não trabalhavam nas indústrias, muitos deles trabalhavam no campo, né? Como dito anteriormente, trabalhavam, né, em pequenas propriedades rurais, tinham o que hoje é compreendido como agricultura familiar, né? Então, aquela produção de subsistência. E quando a gente vai começar a ter esse boom industrial no Brasil, ali final do século XIX, né? Lá para mais forte ali em 1870 para frente, a gente vai ter que grande parte dos operários vão ser justamente esses imigrantes europeus. Só que qual era a condição deles ali dentro? Não era muito boa. Por quê? Porque os donos, né, os donos de fábricas, eles se importavam só com lucro, né? Mas existia um porém. Eles não sabiam exatamente como funcionava o sistema capitalista. Então, se vocês lembrarem, como que é o início da industrialização? Na Inglaterra mesmo. Era grandes indústrias, né? A gente vai ter grandes indústrias em que as pessoas trabalhavam quase que o dia inteiro, recebendo um salário mínimo. E a qualquer coisa, elas podiam ser demitidas, não tinha nenhuma garantia, nenhuma proteção. E ao serem, né, demitidas, que seja, pronto, acabou. Vinha outro que recebia às vezes até menos. Então, esse é o começo, né, da industrialização, né, europeia. E daí viviam o trabalho era insalubre e toda essa questão, né? E se você analisar, o começo do Brasil é exatamente assim. Então, os trabalhadores, eles recebiam um salário muito baixo, trabalhavam ali 14 horas por dia, e em um lugar perigoso, sujo, insalubre, que facilitava a doença, e não tinha nenhuma proteção. Então o cara lá, sei lá, quebrava o pé, não podia ir no outro dia, era demitido. Então, era demitido e não recebia o seu salário. Então, assim, era uma condição que era horrível para o trabalhador. Então, o trabalhador não se sentia bem no trabalho. E, se você se lembrar, o que a gente tem na Europa, principalmente no começo do século XIX, então ali 1800 e poucos, 1810, 1806, assim, a gente vai ter os primeiros sindicatos, né, as primeiras organizações de trabalhadores para lutarem por seus direitos. Então nós vamos ter ali, por exemplo, o ludismo, né, ou o nedismo. A gente tem algumas dessas organizações. O ludismo, ele servia, né, não tem muito a ver, mas é só para exemplificar. Eram trabalhadores que se organizavam para quebrar as máquinas, né? E então, ou seja, já existia uma organização de trabalhadores para lutar por seus direitos na Europa, né? Então, começo do século XIX já tinha. Quando os europeus, né, e os imigrantes europeus chegam aqui, eles já têm essa noção, né, de que, olha, nós temos que se organizar para lutar por nossos direitos. Então, meio que veio no pacote, né? Eles vêm porque eles sabiam trabalhar na fábrica, mas eles também sabiam reivindicar seus direitos. Que isso vai levar à greve, né? Que depois
vou abordar melhor, né? A gente vai entrar melhor, que é um tema, por ser um tema complicado, é um tema por si só, né? Mas vem no pacotão, né? E então, focando mais ainda na parte, né, da situação, tinha que trabalhar o cara, né, o pai da família, tinha essa concepção ainda, tem o pai da família, mas começa a quebrar isso porque o cara não sustenta sozinho. Se ele trabalha sozinho, ele não sustenta a família. Então vai o filho trabalhar também, vai todos os filhos e vai a esposa também, né, a mulher da família. Então a mulher ela passa a ter que trabalhar também. Só que assim, da mesma forma que a ideia de que, olha, o trabalho que antes era ruim tem que ser bom, a ideia de que a mulher não deve trabalhar, para a mulher deve trabalhar, é algo que não vai, assim, de uma hora para outra. Então, no começo, as mulheres sofriam muito de machismo. Claro, hoje ainda se tem esse problema, é muito grande. Mas, na época era muito maior, né? A gente felizmente está diminuindo esse problema, né? Porque uma mulher pode hoje em dia trabalhar sem que assim, ela não precisa trabalhar com costura, por exemplo. Ela pode trabalhar com o que ela quiser. Naquela época a concepção era, ok, se a mulher tem que trabalhar, então ela tem que trabalhar com coisas de mulher. E o que é coisa de mulher? Costura, limpar, cozinhar. Isso não quer dizer que ela trabalhava menos que o homem, mas ela era limitada a isso, porque era a concepção de que mulher só servia para coisa do lar. E coisa do lar era essas coisas, costura, limpeza, comida, cuidado. E daí a gente tinha um probleminha, né? Porque além disso, as mulheres elas não podiam, por exemplo, andar na rua sozinhas. Se ela andava na rua sozinha, ela podia sofrer qualquer coisa. Ela não tinha uma proteção. Ela que estava pedindo. Essa concepção atual que algumas pessoas que são ainda muito machistas têm, ela era a concepção da sociedade. A sociedade como um todo pensava assim no final do século XIX. Que a mulher, se ela sai de noite e tal, ela tá pedindo. E surge justamente por quê? Porque a mulher não deveria sair à noite. Porque a mulher sempre foi predestinada a ficar em casa. Quando ela começa a trabalhar, que ela tem que sair à noite, por exemplo, né? Porque, sei lá, tem alguns trabalhos que acabam às 7 da noite. Então, ela tem que sair num horário à noite. E daí você tá tendo essa ruptura, é difícil, né? Então tem esse processo de começar, olha, tanto faz, ela ser mulher não implica nisso, mas é claro, você tem um pensamento social, ele demora a sair. E é por isso, né, que as mulheres sofrem muito nesse começo. Porque não é como se elas chegassem lá no trabalho e sofriam tudo isso, mas trabalhavam 8 horas. Não, elas trabalhavam 14 até mais horas que os homens, recebiam um salário até menor, a proteção conseguia ser até menor também. Então, as mulheres e as crianças, elas tinham até uma situação mais degradante ainda. E é claro, todo mundo mal, e os caras já viam, você já tinha ideais, por exemplo, anarquistas e comunistas, e essa concepção de organização, né, formação de sindicato, já existia na Europa. É claro que os imigrantes europeus já iam começar a se organizar, eles não iam aceitar trabalhar num estado tão ruim, né? Você não ter condição de viver. E é por isso que eles começam a se organizar e vão fazer as greves, né? Vamos para as greves. Então assim, final do século XIX, começo do século XX, essa situação ser tão degradante, ou seja, não tinha direito nenhum, fazia com que levou os caras a ficar puto da cara, né? Ficar bravinho, ficar enraivecido, ficar indignado, ficar, vamos pensar, ser maltratado socialmente.
né? Ficar com um olhar incandescente de raiva. Basicamente eles começaram a ficar bravos e daí se organizar. E a gente vai ter qual que é a organização mais básica que a gente tem? A greve, né? A greve, ela é a mais, assim, o base, porque a greve você só precisa falar assim, ó, ninguém vai trabalhar. Pronto. E se você parar para pensar, se ninguém trabalha, né, todos os trabalhadores se organizam e param. O patrão, ele vai deixar de ter lucro, né? Porque não existe mais produção. Então, essa é uma maneira de você atingir diretamente seu patrão, né? Então, é uma ideia simples e que é muito usada, né? Que é a greve, né? A greve, então, e ela gera um prejuízo muito grande se ela prolongar por muito tempo. Então, a gente vai ter que quando o proletariado se organiza e faz longas greves, os, né, donos dos meios de produção eles ficam um pé da vida também. Os caras, caramba, tô perdendo meu dinheiro ali. E daí chama a polícia, né? Então a polícia ia lá espancar grevista. Isso daí não mudou muita coisa, né? Polícia espancando pessoas fazendo greve. Não mudou muita coisa em 100 anos. E a gente vai ter que o auge desses primeiros movimentos, né? Vai ser ali em 1917 e 1920. Claro que em São Paulo, né? Até porque São Paulo era o centro, né? Da indústria brasileira, justamente porque teve lá o dinheiro do café para conseguir financiar a formação de indústria e então São Paulo se torna ali essa região que é o centro, né, o berço da indústria brasileira. E é claro, se é o lugar com mais indústria, é o lugar com mais tendência de ter greve. E se é o lugar que tem mais tendência de ter greve, com mais gente querendo fazer greve, vai ter as maiores greves. E é ali que vai ter o auge, né? Então, nesse período, a gente vai ter algumas reivindicações que é bizarro, né? A gente pensar hoje que as pessoas não tinham 8 horas diárias de trabalho, não tinha férias. Elas pediam a proibição do trabalho infantil. Tipo, nossa, que coisa absurda. Proibição do trabalho noturno para as mulheres mostra muito justamente dessa concepção, né? Dessa sociedade que ainda está tentando se adaptar. Porque a maneira como eles viam para solucionar o que as mulheres sofriam por, né, à noite elas serem assediadas, a ideia era que elas não trabalhassem à noite, que daí elas não sofreriam assédio. Era muito mais fácil falar para elas não trabalharem do que falarem para as pessoas não assediarem mulheres. É engraçado, né? Você analisar isso. Aposentadoria, né? E assistência médica, né? Porque as pessoas se machucavam, problema delas, né? Aí elas queriam ter uma assistência médica. Então são direitos básicos que eles começam a reivindicar. E, bom, como estava gerando prejuízo no bolso dos burgueses, né? Eles começam, né? A gente vai ter a mobilização de algumas leis para que, ok, parem de fazer greve, voltem a trabalhar, a gente vai te dar alguns direitos. Então a gente vai ter em 1919, uma lei que obrigava o empregador a indenizar o operário, né? É bem, né? Faz sentido. Olha só, estou trabalhando aqui, cortei o meu dedo trabalhando aqui, então você me pague. Porque você, né, as condições de trabalho são ruins e me fizeram me machucar aqui. Então você me paga aqui uma indenização. Em 25 vai ter a lei de férias, né? Que é basicamente porque ninguém queria trabalhar o ano inteiro, né? Porque pensa, se trabalhar todo dia, né? Só parando domingo. Eu queria um tempinho de férias ali, né? Que são os 15 dias, né? De férias, que é bem comum. Só que, né? Só pro trabalhador urbano, né? E isso é uma coisa que a gente vai ver depois, né?
Mas todas essas leis são pensando no trabalhador urbano. Em 1927 a gente vai ter o que proibiu o trabalho de criança, né? Menor de 14 anos. E quem tinha mais de 18 anos tinha que ter 6 horas de trabalho, né? Então, assim, já dava uma reduzida, né? Você saía de 14 para 6 e a criança não podia trabalhar, né? Não, aqui tá errado, na verdade. Aqui não é maior de 18. São menores de 18 e maior de 14. Elas poderiam trabalhar 6 horas, né? Que é algo bem próximo do jovem aprendiz. Então, quem tem mais de 14 e menos de 18, né? Ali essa faixa, 14 e 18, né? 16, 17, 15. Trabalha 6 horas, é o limite, né? Para conseguir trabalhar e estudar e também não afetar no desenvolvimento físico, mental. E daí, é claro, quem tem mais de 18 trabalha quanto quiser, mas 8 horas ali é o máximo sem receber hora extra, né? Então, isso daí é outra coisa que já é prevista em lei. Então, assim, os trabalhadores, eles conseguiram, através das greves, protestos, manifestações, conseguiram melhorar um pouco a situação deles, né? Conseguiram os primeiros direitos deles, como férias, indenização, proibir o trabalho infantil. Conseguiram ter esse suporte justamente porque eles tiveram apoio, é claro, de muitos imigrantes europeus que já tinham essa concepção de organização em sindicato, mas todos os trabalhadores, eles não adiantava só se organizar, precisava pôr em prática, né? Fazer greves, lutar por seus direitos, que é o que ocorre. Eles lutam e conseguem conquistar várias leis que hoje para nós é banal, né? Por exemplo, férias, né? Pra gente é banal ter férias. É claro que a gente tem que ter férias. Mas para os trabalhadores naquela época era um direito que eles queriam alcançar e só alcançaram depois de muito sofrimento. Então, e hoje foi consolidado, é uma lei consolidada. Então, é importante perceber como nada, né, que a gente tem hoje, que é seguro, nada surgiu do nada. Surgiu porque teve greves, organização dos trabalhadores, que forçaram os patrões a se mexerem, mudar a lei para que não perdessem tanto dinheiro e possibilitasse que essas leis se tornassem verdade. Certo? Então, é todo um processo, né? Toda uma questão maior que hoje vai possibilitar que o trabalhador não se preocupe tanto com isso. E assim, não é como se acabou as greves, né? A gente ainda tem greve, mas todas as greves que a gente teve sempre tiveram algum sentido, uma razão, e forçaram, né? Essa forçação é o meio que o trabalhador tem de tentar colocar o seu lado, qual que é o que ele acredita ser certo. E, né, ainda busca muitas leis dos trabalhadores. Bom, já que estamos falando de lei, né, a gente ia falar um pouco do trabalhismo do Vargas, porque, né, eu vou colocar junto aqui, justamente porque o Vargas, ele é um cara meio, né, contraditório, como a pergunta fala, né, que contradição apresenta. Porque, assim, o Vargas, ele é, assim, não dá pra definir a ideologia dele, ele é muito, como é que é o nome do... eu esqueci o nome do político argentino. Que, assim, existem pessoas de esquerda e direita que gostam do Vargas. Então, é um cara contraditório, né? E é um cara que é muito marcante na história do Brasil. Então, assim, ele assegurou direitos importantes para a classe trabalhadora, né? Quando ele criou o Ministério do Trabalho, né, em 1943. Só que, assim, complicado isso, porque o Vargas, ele é chamado de pai dos pobres,
Tem uma piada muito boa porque o Vargas ele era chamado pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Porque, ele gostava, né? Ele dava as coisas pros pobres, ele era protetor, vamos assim dizer, né? Só que com os ricos, ele ofereceu grandes benefícios, né? Isenção fiscal, é, possibilidade de desenvolvimento econômico, né? Então, ele garantiu também que, assim, os trabalhadores ganharam direitos, mas não ganharam muito, né? Não ganharam todos que queriam. Justamente, o Vargas deu uma segurada na barra deles. E também possibilitou, né? Ele criou, a gente vai ter algumas empresas que surgem nessa época, algumas empresas estatais, né? Que o Vargas cria que para possibilitar a industrialização, né? Uma maior industrialização. Como eu não lembro o nome, que é uma extratora de ferro, né? De minério de ferro para transformar em aço, né? Eu não lembro o nome, mas é alguma coisa do Vale do Paraíba, se não me engano. Que é daquele acordo, tá? Os Vargas e Estados Unidos. Mas o mais importante aqui, que não é o nosso foco, é a gente entender por que Vargas é considerado pai dos pobres. Porque ele cria a CLT, né? Ele cria a CLT. A CLT é dele, mas o que tá dentro dela não. É esse que é o porém. Ele cria a consolidação das leis do trabalho, né? Que a gente tem até hoje. Quando você chama algo de consolidação, você não está dizendo que você está criando. Você está pegando algo que já existe. E é o que ele faz. Ele junta todas as leis que se referiam a trabalho. Por exemplo, a gente viu ali a lei das férias e a lei que proibiu o trabalho infantil. Eram leis separadas, né? Tem a lei ali das férias. Que nem, por exemplo, lei que proíbe o furto e lei que, sei lá, proíbe o assassinato. São leis diferentes. Era a mesma coisa, são só leis. Só que ele vai lá e junta, né? Ele junta tudo para dificultar que sejam mexidas. Então, você vai ter que mexer na CLT e não na lei em específico. Você vai ter que mexer na lei dentro da CLT. Então, a ideia era só dificultar, né? Mas também juntar, porque daí fica mais fácil de organizar. Então, Vargas ele só junta as leis que os trabalhadores já tinham conquistado. Ele não dá nada de graça. Ele não chega e fala: oh, não, pobres trabalhadores, vocês sofrem tanto, vou lhe dar direitos. Não, ele só juntou ali no pacotão o que eles já tinham conquistado. Então, assim, Vargas também ele apoiava os sindicatos. Só que ele fazia isso porque os sindicatos apoiavam ele. Só que quando ele chega no Estado Novo, né? O Estado Novo é o período de ditadura dele. É ditadura mesmo. Ele simplesmente fez o seguinte: olha só, o sindicato agora ele vai ser praticamente parte do Estado. Então eu decido quem vai ser o líder de cada sindicato. Quem for contra mim eu vou matar, né? Eu vou torturar, matar, essas coisas de ditadura que a gente, né? Então assim, ele apoiava o sindicato, que é basicamente a representação dos trabalhadores, só se o sindicato apoiasse ele. Se não apoiasse, ele matava o líder e colocava alguém que ele apoiava, né? Pra quê? Pra que isso? Porque ele sabia que o sindicato tinha o poder de chamar greve, de reivindicar algum direito. E se ele controla o sindicato de dentro, ele sabe quando vai ter uma greve. Ele sabe controlar os momentos, acalmar os ânimos dos trabalhadores, diminuir essa força do sindicato. Então, Vargas ele era inteligente. Ele sabia que não adiantava ele tentar, sei lá, acabar com o sindicato, porque o sindicato ia continuar existindo. Então é aquilo, né? Aquela o livro lá de guerra e tal, a arte de guerra, conhece-te teu inimigo e conheces a ti mesmo. É muito Vargas, né? Ele precisava conhecer os sindicalistas, vivia ali dentro,
Ou, né, deixe seu inimigo próximo e seu amigo longe, essas paradas assim. Vargas era puramente isso. É, ele vivia ali dentro do sindicato, colocava alguém de confiança, e daí ele tinha um controle da organização que mais tinha força para poder tirar ele, né? Porque eram os trabalhadores, né? Então, Vargas era esperto. É... Então, assim, o que acontecia é que ele garantia no papel o direito dos trabalhadores, só que assim, ele garantia no papel. Ele basicamente controlava os sindicatos, então ele não dava liberdade para os sindicatos. E ele basicamente reprimia qualquer pessoa que fosse contrária a ele. Só que no papel ele estava garantindo direito para todos os trabalhadores. Então, assim, o Vargas, ele é um cara, como eu posso dizer? Ele assim, é esperto. Ele não era bobo, não. Além do mais, né? A gente tem o Ministério do Trabalho. E assim, ele vai reforçar mais aquilo que a gente falou da ética, né? Do trabalho ser bom e etc. Porque vamos assim dizer, ele usou muito dilema, olha só, trabalhador é a pessoa do bem, né? Esse lema de gente do bem, cidadão de bem. Então, é muito do Vargas também. De falar, quem trabalha é do bem, quem não trabalha é do mal, quem não trabalha é vagabundo, essas coisas. Vargas usava muito disso. Ele usava inclusive do samba, né? Como a gente viu, o samba era um elemento muito forte do Vargas pra lutar, né? Pra lutar não, mas pra, vamos assim, manipular mesmo. Vargas era um governo populista, então ele usava do samba, do rádio, muito do rádio, para manipular as pessoas e para colocar na cabeça delas que ele era top, né? Que ele era massa e que, sei lá, trabalhar era legal, que, nossa, trabalhar é tudo que é de bom e que quem não trabalha é vagabundo, tem que morrer, tem que prender essas paradas. Então o Vargas estimula muito isso. Terminar com Vargas porque Vargas é terminar o assunto greve, né? Tudo isso é greve, né? A gente falou das péssimas condições dos trabalhadores, a gente falou basicamente de como eles tentaram reverter a situação, e de Vargas, né? Porque Vargas, o trabalhismo de Vargas, tem muito relação, né? Justamente com essa greve. É porque Vargas era esperto, era malandro, ele era amigo do sindicato para não fazer com que o sindicato não fosse inimigo dele, né? Porque para que não fizesse greves, né? Então todo o fio da meada aqui é greve. Aí depois, é claro, né? FGTS, LPS, essas paradas aí, não surgiu assim do nada também. A gente vai ter greve na história, a gente vai ter outros problemas. Só que daí é mais uma questão burocrática e mais, né? E já vai fechar, né? Então eu já vou terminando por aqui. Vejo o próximo vídeo. Obrigado.